Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Para mim é uma alegria muito grande poder voltar aqui ao programa missionário Caminhos de Paz e poder compartilhar com os amados irmãos e irmãs também uma palavra do Senhor. Eu sou o pastor Michel Borges e eu pastoreio a Igreja Batista Regular da cidade de Casa Nova. Nessa manhã eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor, a abrir a Sagrada Escritura, em um texto que fala muito ao nosso coração sobre um tema muito importante que é a ansiedade. Nós vivemos em uma geração que tem dificuldades de lidar com o futuro. O medo e a ansiedade muitas vezes assaltam ao nosso coração quando nós não olhamos para o futuro, para as circunstâncias da vida, com o mesmo olhar de confiança em Deus. O apóstolo Paulo, que viveu muitas situações na vida, ele tem uma palavra para nos aconselhar com respeito ao medo e à ansiedade. As preocupações da vida não podem tomar do nosso coração a firmeza e a confiança que devemos depositar no Senhor. Por isso, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, ele usa um espaço dessa carta para falar sobre a motivação que nós muitas vezes temos de querer confiar desconfiando no Senhor. Então, Paulo escreve o capítulo 4 de Filipenses, em especial os versículos 4 ao versículo 7, para nos alertar a respeito de como devemos lidar com os nossos medos e com nossas preocupações. Medos e preocupações que podem muitas vezes nos levar a um comportamento ansioso. Deixe-me ler, portanto, o texto para os amados irmãos. Se você tiver uma Bíblia aí com você, eu também lhe convido a abrir no texto sagrado. Se não tiver, pelo menos fique atento e ouça a leitura da palavra de Deus. Filipenses, capítulo 4, versículo 4 ao 7. Diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, pois perto está o Senhor. Não fiquem, portanto, preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Esse texto é um texto que muito tem a nos ensinar lições importantíssimas para lidarmos com o medo, a preocupação e a ansiedade. O apóstolo Paulo, ele reflete aqui nesse texto um outro texto bíblico, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus já havia alertado aos seus discípulos para que eles não vivessem ansiosos quanto às preocupações da vida, quanto às situações da vida que muitas vezes nos tiram o sono, nos deixam um tanto ansiosos e preocupados. Deixe-me ler para você um outro texto antes de voltarmos para Filipenses. Lá no Evangelho de Mateus, especialmente no capítulo 6, do versículo 25 ao 34, nós encontramos um ensinamento do Senhor. Aqui em Mateus 6, Jesus está fazendo o famoso Sermão da Montanha. O sermão começou lá no capítulo 5 e vai até o final do capítulo 7. Aqui no 6, ele fala a respeito de que nós não podemos nos preocupar de maneira tal que essas preocupações tomem em nosso coração e em nossa mente o lugar de Deus e, claro, a confiança que devemos ter nele. Deixe-me ler para você então o texto. O versículo 25 diz assim: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida,
quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua própria vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão se vestiu dessa forma em todo o esplendor de sua glória. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e que amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, e eles dizem assim, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os descrentes, os gentios, os pagãos, é que procuram estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Aqui Jesus está nos ensinando uma lição muito importante para evitarmos viver ansiosos e preocupados, mesmo com coisas importantes como vestir, como o que comer, porque Deus sabe cada uma de nossas necessidades. O apóstolo Paulo também falou com outras palavras sobre isso aos filipenses e fala a mim e a você também. Aqui no texto de Filipenses capítulo 4, nós encontramos algumas lições para lidarmos com a ansiedade e com a preocupação. Primeira atitude que você e eu devemos ter diante das circunstâncias da vida, que muitas vezes provocam em meu coração e no seu coração ansiedade, ou assaltam o nosso pensar com preocupações, é que devemos ter satisfação em Deus, termos plena alegria no Senhor. O versículo 4 diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. De fato, a nossa alegria deve estar no Senhor e deve ser motivada pelo Senhor. É nele, unicamente nele, que encontramos plena satisfação para as nossas vidas. É como o pastor John Piper disse certa vez: quando nós encontramos nossa plena satisfação em Deus, tudo mais da vida se torna de fato prazeroso para nós também. O verdadeiro prazer não está em usufruir das coisas e das bênçãos que recebemos. O verdadeiro prazer, a verdadeira alegria, é desfrutar da comunhão com Deus. E quando estamos preocupados, quando estamos com medo, quando estamos ansiosos, precisamos nos voltar para o Senhor. Precisamos redirecionar nosso pensamento, nosso sentir e o nosso agir para o Senhor.
devemos encontrar nele a motivação da nossa alegria e da nossa satisfação. Além disso, uma outra lição importante que podemos e que devemos aprender é que, mesmo em meio a adversidades, mesmo em meio a situações que nos levam a ter preocupações, a ter ansiedade, a ter medo, é que devemos lidar com essas situações com equilíbrio, com moderação. O versículo 5 diz que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Moderação indica equilíbrio. Então, tem um ditado que diz assim, que nessa vida não há bem que sempre dure e nem mal que nunca acabe. Então, de fato, você talvez hoje esteja passando por um tempo de bonança, um tempo de coisas boas acontecendo em sua vida. Mas você deve estar preparado porque tudo que é de bom nessa vida tem um fim. A bondade nessa vida não é eterna. A bonança sempre pode nos preparar para uma grande tempestade. Muitas vezes vivemos um tempo de grande paz, porém, essa paz pode facilmente ser trocada por um tempo de tribulação. Pode ser substituída por turbulências e tribulações da vida. Do mesmo modo, o contrário acontece. Você pode hoje estar enfrentando uma grande tribulação, uma grande provação na sua vida. E talvez você tenha aquela tentação de achar que isso não vai passar, que esse mar revolto que está assolando a sua vida, que está jogando o barco da sua vida de um lado para o outro, não vai se acalmar. Não é assim. Nem há um bem que dure para sempre enquanto estivermos nessa vida, nem há um mal que jamais tenha fim enquanto estivermos nessa vida. Somente na eternidade é que desfrutaremos de plena paz o tempo todo e para sempre. Assim como aqueles que serão castigados eternamente, serão condenados ao lago de fogo, sofrerão eternamente, claro, as consequências dos seus pecados. Mas antes que isso aconteça, nem os tempos bons, nem os tempos mais difíceis durarão para sempre, porque um dia a própria vida acaba. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui aos filipenses é que a alegria deles deve estar depositada no Senhor, independentemente das circunstâncias da vida. Também a atitude de moderação deve ser conhecida de todos. Então, se estamos sofrendo, soframos com aquela consciência de que um dia esse sofrimento acabará. Se estamos passando por uma tribulação, também devemos ter consciência de que um dia aquela tribulação cessará. Se estamos num tempo de alegria, de gozo, de regozijo, isso não deve também nos cegar, a ponto de acreditarmos que enquanto estamos nessa vida, o mal não virá sobre a nossa casa, não baterá à nossa porta. Nós temos exemplos bíblicos de homens e mulheres de Deus que viveram as duas experiências. Viveram tempos de tribulação, que um dia acabaram e deram lugar a um tempo de bonança. Também tiveram tempos de bonança que foram interrompidos pela tribulação e pela provação. Deixe-me citar, por exemplo, o caso de Ana, a mãe do profeta Samuel, a esposa de Eucana. Antes de ter o pedido dela aceito, o pedido por um filho, ela sofria muito. A Bíblia nos conta que o seu marido Eucana a amava e a amava profundamente, mas ele tinha outra mulher chamada Penina. E essa, por ter filhos, zombava de Ana, fazia a Ana sofrer, levava ela inclusive ao ponto de chorar na presença do Senhor por um filho. Mas aquele tempo de angústia, de choro, de lamento, um dia deu lugar à grande alegria. Ela foi a Siló para orar ao Senhor e para sacrificar ao Senhor,
E lá, estando orando, falando em silêncio com o Senhor, ela foi ouvida. Depois de ser mal interpretada pelo profeta Eli, ela acabou sendo atendida pelo Senhor. E depois que ela engravidou, que ela voltou para sua casa, evidentemente, que o bebê nasceu, que foi desmamado, ela cumpriu o seu voto de devolvê-lo para o Senhor, para que ele vivesse na casa do Senhor. Tempos de tribulação nos preparam para tempos de grande alegria. Assim como passar também por tempos de grande alegria pode ser o tempo de Deus nos preparar para enfrentarmos as grandes tribulações que a vida nos impõe e que muitas vezes nos assaltam de maneira inesperada. Deus então deseja, e Paulo ensina aqui aos filipenses, que a moderação deles seja conhecida por todos. Nós temos aqui duas lições importantes para enfrentar a ansiedade e o medo ou a preocupação. Primeiro é ter uma atitude de alegria no Senhor. E outra vez Paulo enfatiza: alegrem-se no Senhor. Além disso, é ter uma atitude de moderação, entendendo que tudo de bom que nos acontece é limitado, pelo menos nessa vida, e tudo de mal que nos sobrevém também é limitado, um dia tem um fim. Agora, a motivação para ser alegre no Senhor e para ter moderação em todas as coisas é ter o entendimento de que perto está o Senhor. O Senhor sempre está ao lado dos seus. O Senhor sempre está acompanhando cada necessidade dos seus filhos. Foi isso que Jesus falou naquele ensinamento no Sermão do Monte. Ele disse: olha, comer e vestir são necessidades reais, são necessidades justas. Todos nós precisamos comer e ter com que nos vestir. Vocês por acaso duvidam que o Pai Celeste de vocês conhece essas coisas? É claro que ele conhece. E ele sabe que vocês necessitam de cada uma dessas coisas. Muitas vezes nós somos tentados a acreditar que Deus não está conosco, que Ele não está nos acompanhando, que Ele não está vendo as nossas necessidades, que Ele não está atento ao nosso clamor. Mas a Bíblia nos ensina verdades muito profundas sobre o relacionamento de Deus com os seus filhos. Eu quero ler para você um salmo muito conhecido, talvez seja o salmo mais conhecido das Escrituras, que é o Salmo de número 23. No Salmo 23, Davi compõe essa canção e ele faz um paralelo, uma descrição de Deus e do próprio ofício dele, que era ser pastor de ovelhas. E ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera-me a alma. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. E o motivo é porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. As ovelhas do Senhor têm o entendimento de que mesmo que passe pelo vale da sombra da morte, não devem temer nada, porque o Senhor está com eles. O Senhor acompanha as suas próprias ovelhas. Ele não permite que elas passem pelo vale da sombra da morte sem experimentarem a companhia dele. Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Podemos dizer que Jesus acertou. Ele era o Filho de Deus e sabia que o Senhor conhece cada uma das nossas necessidades. Depois que Jesus morreu, que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, ele teve uma conversa também com seus discípulos. E ele disse palavras muito fortes também, lá no final do Evangelho de Mateus,
quando ele diz assim, após a ressurreição, no verso 18 do último capítulo do Evangelho de Mateus, que é o capítulo 28. Então, em Mateus 28 e 18, nós encontramos as seguintes palavras. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então é necessário que nós aprendamos que em meio às dificuldades da vida, às preocupações, aquilo que muitas vezes provoca em nosso coração medo e ansiedade, o Senhor está conosco, Ele anda conosco e Ele está em nossa companhia. Ele nunca nos abandona, nem nos deixa sozinhos em nossas lutas e tribulações. Além disso, há uma outra lição importante. Ele diz: não fiquem preocupados com coisa alguma. E muitas vezes nós não conseguimos deixar de nos preocupar. Muitas vezes as situações nos levam à preocupação. Para vencermos a preocupação, precisamos ter uma atitude também. Essa atitude é a de fazer conhecida diante de Deus todas as nossas necessidades. É apresentar diante dele as nossas petições e súplicas, porque ele tem cuidado de nós. A oração é um elemento importantíssimo para vencermos os nossos medos e as nossas preocupações. Muitas vezes, como diz o hino, nós perdemos tanto por não levarmos tudo a Deus em oração. Nós perdemos a paz que Ele pode nos dar, nós perdemos a noite de sono revigorante que Ele deseja para nós, nós perdemos muitas vezes oportunidades de reconhecer sua grandeza ao confiarmos nele, porque estamos preocupados demais. Preocupados demais a ponto de não confiarmos no Senhor. O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, não é só nas coisas que eu gosto, nas coisas que eu tenho facilidade, mas é em tudo. Ele diz, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, por meio da oração e pela súplica, desde já com ações de graças. Precisamos aprender a orar tanto para agradecer quanto para pedir. Precisamos aprender a orar com insistência, como disse Jesus, batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Precisamos ser persistentes na oração, perseverantes em clamar diante do Senhor. É como aquela mulher Ciro-fenícia, que Jesus contou a história dela, daquele encontro que teve com ela, em que ela pedia ao Senhor por algo muito importante. E Jesus disse para ela, olha, não é normal que se dê a comida da mesa aos cachorrinhos. Mas ela disse, Senhor, eu sei disso, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus, voltando-se para os seus discípulos, disse, olhe, nem em Israel eu encontrei uma fé tamanha como esta. É como aquela parábola do vizinho, inoportuno, que ficava batendo na porta do seu vizinho, alta hora da noite, pedindo ao seu vizinho que lhe desse algo que preparar para a visita que havia chegado. E ele não cessa enquanto não recebe o que está buscando. Muitas vezes nós somos muito tímidos em orar ao Senhor.
Oramos sem fé, sem confiança, sem perseverança e sem, de fato, buscarmos ao Senhor até que, pela sua graça e de acordo com sua vontade, Ele nos atenda. Aqui Paulo disse: em tudo, façam conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, o que vocês necessitam. E sejam, portanto, também agradecidos por aquilo que vocês têm pedido ao Senhor. E aí ele diz: olha, quando vocês tiverem essas atitudes de alegrar-se sempre no Senhor, de buscarem em tudo ter moderação, tendo consciência que perto está o Senhor e, claro, apresentando diante dele tudo o que vocês necessitam, tudo o que preocupa vocês, tudo o que promove no coração de vocês e na mente de vocês ansiedade. Quando essas atitudes estiverem presentes na vida de vocês, a paz de Deus, que vai além do entendimento, que excede o entendimento, vai lhes proteger contra a preocupação, o medo e a ansiedade. O versículo diz, o último versículo 7, fala assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A palavra guardar dá a ideia de proteger, de blindar o coração e a mente de vocês contra tudo aquilo que se levanta para causar preocupação, medo e ansiedade na vida de vocês. Eu não sei o que tem levantado na sua vida para lhe causar preocupação. Eu não sei o que você tem visto em seu redor que tem provocado medo. E nem sei aquilo que tem tornado você uma pessoa ansiosa. Homens e mulheres são, por natureza, preocupados, medrosos e com ansiedade, ansiosos. Mas uma coisa eu sei: Deus pode, em minha vida e na sua vida, fazer com que isso não seja algo que domine a nossa mente e o nosso coração. Se queremos experimentar a paz de Deus, que excede todo entendimento, se queremos de fato ter nossos corações e mentes guardados pelo poder do Senhor na pessoa de Cristo, precisamos ter essas atitudes que são apresentadas aqui no texto. Precisamos confiar que Deus é poderoso para fazer em nossas vidas, de acordo com sua boa vontade, muito mais do que aquilo que nós pensamos, muito mais daquilo que nós imaginamos. O nosso Deus cuida de nós, se preocupa conosco e Ele sabe cada uma das nossas reais necessidades. E mais uma coisa, como bom pastor que Ele tem prazer em suprir as nossas necessidades. Voltando para o Salmo 23, nós encontramos ali a figura de um pastor que faz para com suas ovelhas o que é necessário ser feito. O Salmo 23 nos apresenta um pastor que, de forma muito clara, ele nos dá tudo o que nós precisamos, por isso que não nos falta nada. Na verdade, ele próprio é tudo o que nós precisamos. Então, quem tem o pastor como seu senhor, de fato, tem tudo o que precisa. Ele sabe que nós precisamos de pastos verdejantes. E ele sabe que todos nós precisamos de repouso. Por isso, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele sabe que nós precisamos de descanso e refrigério. Por isso, ele nos leva para junto das águas de descanso, a fim de refrigerar a nossa alma. Ele sabe que nós precisamos ser guiados, conduzidos. Por isso, ele diz que ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu próprio nome. Ele sabe que nós podemos sim, em alguns momentos da vida, andar no vale da sombra da morte. Andar em momentos e em circunstâncias que são difíceis de lidar.
mas a sua companhia é o que ele nos promete para que não tenhamos temor. Por isso ele diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Que nessa manhã, meu amigo e minha amiga, que nessa manhã, meu irmão e minha irmã, você e eu tenhamos o nosso coração e a nossa mente guardados pelo Senhor, para que vençamos os medos, as preocupações e a ansiedade da nossa vida, sempre entendendo que o Senhor conhece a nossa estrutura. Ele conhece quem nós somos e ele sabe cada uma das nossas necessidades. Por isso, o meu desejo é que nessa manhã você tenha a sua fé e o seu amor mais uma vez fortalecidos e depositados no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele abençoe a sua família, que Ele abençoe a sua igreja. É o que nós queremos, por isso nós desejamos isso em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.